Muito bem, pessoal. Neste vídeo vou corrigir as questões aplicadas no concurso da Prefeitura de Santo Antônio do Palma para cargos de nível superior. Esta prova que eu vou mostrar aqui foi aplicada na disciplina de legislação para diversos cargos de nível superior. A prova que me mostraram foi do cargo de enfermeiro, mas geralmente nos concursos da Legale, os cargos que têm mesmo nível de escolaridade e fazem prova no mesmo turno têm as mesmas questões. Então, caso tu tenha feito para outro cargo de nível superior neste concurso, é bem provável que esta prova seja a mesma que estava lá no teu concurso. Bom, foram 10 questões de legislação, divididas entre 5 questões da lei orgânica e 5 do regime jurídico dos servidores. Eu gostei dessa prova porque muitas questões que estavam aqui na prova estavam também de uma forma parecida no simulado que eu elaborei. E claro, todas as 10 questões são assuntos que foram tratados nas nossas aulas para quem fez o curso teórico. Então quem fez o nosso curso tinha totais condições de gabaritar ou ter um excelente desempenho nessa prova, que foi bem dentro do previsto, do que a gente costuma esperar nas provas da banca Legale. Claro que a banca sempre pode nos surpreender, mas nesta prova ela não surpreendeu. Ela cobrou aquilo que se esperava. Também vou indicar uma possibilidade de recurso que a gente tem na questão 24. Quando chegarmos nela, vou mostrar para vocês como vocês podem elaborar o recurso. Bom, vamos então começar a correção. As primeiras 5 questões eram sobre a lei orgânica. Essa primeira questão dizia o seguinte: a prestação de contas do município referente à gestão financeira de cada exercício, de cada ano, será encaminhada ao Tribunal de Contas até 31 de outubro do ano seguinte. Antes mesmo de analisar as respostas, quem fez o nosso curso já lembrou que isso está errado, né? Porque eu destaquei para vocês que o artigo 20 da lei orgânica estabelece que a prestação de contas deve ser feita todo ano até o dia 31 de março, não 31 de outubro. Inclusive, essa foi uma questão do nosso simulado. A questão 8 do simulado sobre a lei orgânica, eu perguntava justamente qual é essa data, que a gente sabe que é 31 de março. Bom, na questão tem 4 afirmações sobre essa frase. A letra A diz que a afirmação está totalmente correta, o que está errado porque ela não está correta. A letra B diz que está totalmente incorreta, visto que o município não precisa prestar contas. Está errado porque o município tem que prestar contas. O que está errado aqui no enunciado é a data. Agora, a obrigação de prestar contas existe. A letra C diz que a afirmação está parcialmente incorreta, visto que existe, então, essa obrigação de prestar contas, mas a data está errada. A data é até o dia 31 de março. É isso mesmo. A letra C era a resposta a ser marcada, é a que está correta. A letra D diz que está parcialmente correta, visto que a prestação de contas deve ser encaminhada à Procuradoria do município e não ao Tribunal de Contas. Isso está errado também, né? Então a letra C era a única possível a ser marcada na questão 21 e esse foi mesmo o gabarito que a banca indicou. A questão 22, a gente tem aqui sobre a vacância dos cargos de prefeito e vice. Quem fez o nosso curso preparatório, nesse momento fechou os olhos e lembrou do nosso esquema. Lembra que eu montei um esquema no curso falando para vocês sobre isso, que quando os cargos de prefeito e vice ficarem vagos durante os 3 primeiros anos do mandato, é realizada a nova eleição em 90 dias. Quando for no último ano, o presidente da Câmara completa o mandato. Olha o que essa questão fez. Ela pergunta: nos termos da lei, se ocorrer a vacância dos cargos de prefeito e vice antes de completados 3/4 do mandato. O mandato tem 4 anos, então antes dos 3/4 está nos 3 primeiros anos. Antes mesmo de olhar as respostas, tu já sabe qual é a resposta certa, né? É nova eleição em 90 dias. E é isso que está ali na letra D. Todas as outras estão erradas nessa questão. Isso está lá no artigo 56 da Lei Orgânica, e para quem fez o nosso simulado, era a questão 26 do nosso simulado, que eu perguntava justamente qual era esse prazo que a gente sabe que é de 90 dias. Então aqui eu tenho certeza que quem fez o simulado lembrou e marcou letra D como resposta aqui na questão 22. As 2 primeiras questões, então, estão bem de acordo com o texto da lei orgânica, não vejo como recorrermos nelas. Vamos lá, questão 23. A perda do mandato
é uma medida severa que pode ser aplicada aos vereadores em caso de infrações éticas e legais. De acordo com a lei, qual das seguintes ações pode resultar na perda do mandato de um vereador? Bom, as hipóteses que o vereador pode perder o mandato estão lá no artigo 25 da Lei Orgânica. E a primeira delas, que está aqui na questão, é uma delas. O vereador que utilizasse do mandato para praticar um ato de improbidade administrativa está sujeito à perda do mandato. É o que está lá no artigo 25, inciso 2. A letra B diz, participar de eventos sociais organizados por entidades privadas. Não, o vereador não é proibido disso. Receber remuneração inferior à fixada pela Câmara. Também não. Estabelecer residência fora da área urbana do município. Isso também não é proibido. O que é proibido é fixar residência fora do município. Se o vereador quiser morar na área rural, não tem problema nenhum. Pessoal, então aqui, nesta questão, a única que está de acordo com o artigo 25 é mesmo a letra A, que foi o gabarito indicado pela banca. Para quem fez o nosso simulado, estava lá na questão 11 do simulado, as hipóteses de perda do mandato do vereador, e essa que era a resposta da questão estava lá também no nosso simulado. Então também, quem lembrou do simulado acertou também esta questão. Vamos adiante, questão 24, chegamos na questão 24, que é a questão que cabe recurso. Pessoal, aqui a banca se equivocou e eu vou explicar para vocês agora por quê, e eu também vou explicar aqui como vocês podem elaborar o recurso. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a Câmara Municipal de Vereadores desempenha um papel fundamental na legislação e gestão do município. Até aqui está só enrolando, né? Ou como dizem popularmente, enchendo murcilha, né? Aqui não interessa. O importante é o que é perguntado aqui. São atribuições da Câmara de Vereadores com a sanção do prefeito, exceto. Pessoal, o artigo 32 da Lei Orgânica apresenta uma lista de competências que passam pela sanção do prefeito, ou seja, são matérias que a Câmara decide, aprova o projeto de lei e encaminha para o prefeito, e o prefeito pode sancionar ou vetar. Isso nas matérias do artigo 32. Por outro lado, no artigo 33, a gente vai encontrar competências que são exclusivas da Câmara, que são matérias que cabem somente à Câmara decidir. E eu falei para vocês no curso preparatório, e também fiz uma questão no simulado, misturando esses dois artigos, porque eu falei para vocês que é muito comum que a banca faça isso. E foi o que a banca fez aqui. O problema é que a banca utilizou uma lei orgânica desatualizada para fazer a prova de vocês. E eu vou mostrar isso para vocês nessa questão. Vamos lá. Propor emendas à lei orgânica é uma atribuição da Câmara com sanção do prefeito? Não é. Não está no artigo 32. E lá no processo de emenda à lei orgânica, a gente sabe que a emenda à lei orgânica não está sujeita a sanção ou veto. Então, essa letra A está incorreta. Ela não é uma matéria que passa pela sanção do prefeito. E este foi o gabarito indicado pela banca. O problema é que a letra C, que está aqui na questão, apresentou uma competência que era da Câmara com a sanção do prefeito, mas que foi revogada. Se vocês acessarem a lei orgânica pelo site da Câmara de Vereadores, entrando no site, até botei o endereço aqui, ó, cmsantoantoniodopalma.rs.gov.br/leiorgânica.pdf. Se vocês digitarem esse endereço no navegador de vocês vão encontrar a lei orgânica atualizada. E se vocês forem no artigo 32, inciso 1, letra D, vocês vão encontrar essa atribuição, que era uma atribuição com a sanção do prefeito. Acontece que lá na lei orgânica consta a informação que este inciso foi revogado pela emenda à Lei Orgânica 2 de 2006. Quer dizer, desde 2006, isso não existe mais na lei orgânica do município. E, portanto, como foi revogado, não poderia ser cobrado na prova. Mas a banca cobrou. A banca pegou a lei orgânica desatualizada e colocou como questão, como uma alternativa.
Na lei orgânica atualizada, que está no site da Câmara, não consta mais essa atribuição. Por isso, ela não poderia ser exigida em prova, porque em prova, a banca deve exigir a lei atualizada. Tá bom, professor, então como eu vou fazer o recurso nessa questão? Bom, primeira coisa, quem acertou a questão não vai querer recorrer, né? Mas quem errou essa questão pode apresentar um recurso da seguinte forma. Vocês vão dizer assim no recurso. Na questão 24, a banca considerou correta a letra A. No entanto, a alternativa prevista na letra C é uma atribuição da Câmara que não está mais prevista na lei, pois foi revogada pela emenda à Lei Orgânica 02 de 2006. Aí vocês vão escrever assim no recurso. Acessando o site, vocês copiam aqui o endereço do site, cm-santoantonio-do-palma.rs.gov.br/lei_orgânica.pdf, é possível acessar a lei orgânica atualizada. E lá é possível ver que a atribuição prevista no artigo 32, inciso 1, letra D, foi revogada. Portanto, não poderia ser exigida em prova. Aí vocês continuam no recurso. Sendo assim, como a questão 24 apresenta duas atribuições que não estão mais na lei orgânica, a questão deve ser anulada, pois há mais de uma resposta possível. Era possível marcar a letra A ou letra C aqui, porque tanto a letra A como a letra C trouxeram coisas que não estão mais no texto da lei orgânica. Por isso, tu escreve assim no fim. Diante disso, solicito a anulação da questão. É assim que vocês vão escrever o recurso. Cada um de vocês deve escrever com as suas próprias palavras. Por isso eu não elaboro o modelo de recurso, porque se eu elaborar um modelo e colocar ali à disposição de vocês, todos vão apresentar igual e aí a banca não vai levar a sério o nosso recurso. É importante que cada um escreva com as suas palavras isso que eu acabei de explicar. Mas é possível então pedir a anulação da questão 24, já que tem aqui duas atribuições não previstas no texto atualizado da lei orgânica. E para quem fez o nosso simulado, eu fiz uma questão justamente sobre essas competências, misturando competências que passam pela sanção com as que não passam, na questão 12 do simulado, e falei para vocês que era muito importante que vocês memorizassem essas competências. No entanto, nessa questão, como a banca errou, ninguém teria como acertar, então aqui a questão deverá ser anulada, a banca deverá reconhecer o seu erro. Questão 25. Essa questão pergunta sobre a quantidade de votos para aprovar o Código Tributário e o Plano Diretor. Pessoal, lá na lei orgânica nós temos leis ordinárias e leis complementares. E eu expliquei para vocês no curso preparatório e também na correção do simulado que a diferença da lei ordinária para a lei complementar é que a lei complementar exige o voto de maioria absoluta dos vereadores, enquanto a lei ordinária exige maioria simples. Então, quando a questão pergunta qual é a votação para aprovar Código Tributário e Plano Diretor, a resposta vai ser maioria absoluta dos membros da Câmara. A letra C é o gabarito. Isso está lá previsto nas leis complementares, na lei orgânica. E para quem fez o nosso simulado, a questão 23 do simulado eu perguntava justamente isso. Quais são essas leis complementares que exigem maioria absoluta, e dentre elas estava lá o Código Tributário, inclusive. Então, quem lembrou que o Código Tributário era uma lei complementar, acertou essa questão. A letra C foi o gabarito indicado pela banca e é o gabarito correto. Agora nós temos mais 5 questões sobre o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores. A questão 26 perguntou para vocês qual é o adicional que é pago para quem trabalha em função de caixa. É aquele chamado auxílio para a diferença de caixa, que conforme artigo 91 é de 10%. A letra A é o gabarito na questão 26. Essa questão também estava no nosso simulado. Para quem fez o simulado, a questão 18, vocês viram lá então que eu perguntei qual era esse adicional, que foi justamente o que a banca perguntou aqui nessa questão, né? Que era 10%. Então,
essa foi a questão 26, a primeira questão sobre o regime jurídico. Não vejo como recorrer, porque a questão foi idêntica ao que está previsto na lei. Questão 27. Aqui a banca fez uma questão mais bem elaborada. Ela pergunta sobre a reversão. A gente sabe que a reversão é o retorno do aposentado, né? A gente viu isso lá no artigo 25 do regime jurídico. E eu também formulei uma questão no simulado perguntando o conceito de reversão. Era a questão 10 do simulado. Mas aqui o que a banca perguntou foram alguns detalhes que estão ali no artigo 25, parágrafo 2º, e também no artigo 27. Então ela exigiu que, além de saber o que é a reversão, que tu soubesse as regras de como ela funciona. Vamos ver. Letra A. É necessário comprovar a capacidade para o exercício do cargo por meio de inspeção médica. Isso está correto, pessoal. Para o servidor que foi aposentado por invalidez voltar, ele vai ter que comprovar, numa inspeção médica, que ele tem condições de saúde de voltar. Isso está previsto no artigo 25, parágrafo 2º da lei. A letra A está correta, está de acordo com esse dispositivo. A letra B diz que o servidor deve esperar pelo menos 5 anos após a aposentadoria para solicitar a reversão. Isso não existe, a banca inventou, a lei não diz nada sobre isso. Letra D, a reversão é automática. Está errado porque não é, a reversão só acontece se houver uma inspeção de saúde que comprove que o servidor tem condição de voltar. E letra D, se o servidor contar 70 anos, pode solicitar a reversão. Não pode, porque o artigo 27 diz que não pode mais reverter o servidor que contar 70 anos de idade. Então, de acordo com a reversão prevista no artigo 25 do regime jurídico, a letra A é a única correta, foi o gabarito que a banca indicou, não vejo como recorrer nesta questão. A questão 28 era uma questão de verdadeiro ou falso, falando sobre a substituição. A substituição está prevista no artigo 39 do regime jurídico e ela acontece quando um servidor que ocupa uma função de chefia está ausente, alguém tem que substituí-lo. Bom, o que a banca fez aqui? Na primeira assertiva, ela copiou o que está ali previsto no artigo 39. A substituição de titulares de cargos em comissão deve ocorrer durante o impedimento legal. Está correto conforme o artigo 39, então a primeira é verdadeira. A relação pode ser organizada no mês de janeiro para o ano todo. É verdade. É o que diz o parágrafo 1º ali do artigo 39. Pode, no mês de janeiro, fazer para o ano todo. Está certo. Os substitutos devem ser obrigatoriamente servidor aposentado ou inativo. Isso está errado. Na verdade, o substituto geralmente vai ser um servidor em atividade, né? Então aqui, pessoal, a letra D, o gabarito correto, as duas primeiras são verdadeiras, a terceira é falsa. A questão 29, ela pergunta sobre a situação de um servidor que causou um prejuízo à Fazenda Municipal, servidor que causou um prejuízo aos cofres públicos por alcance, desfalque ou omissão de recolhimento. E diz ali que ele estaria isento de repor o valor se justificar a sua ação. Quer dizer, causou prejuízo, mas se justificar não precisa indenizar os cofres públicos. Será que isso é verdade? Claro que não, né? Essa afirmativa está incorreta, já que a reposição deve ser feita independentemente das justificativas. Não há na lei essa previsão de que se justificar não precisa repor. Diz o artigo 70, parágrafo 2º, que o servidor será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em razão de alcance, desfalque ou omissão. Então a resposta é letra B, essa afirmativa que ele poderia justificar e não ter que pagar está errada, porque a reposição deve ser feita independentemente das justificativas. Por isso, letra B foi o gabarito indicado e é a resposta correta. A questão 30 fala que, além do vencimento, podem ser pagas ao servidor algumas vantagens, como indenizações, prêmio por assiduidade, gratificações adicionais e auxílio para diferença de caixa. A esse respeito, analise as assertivas a seguir. Primeiro, as gratificações adicionais, prêmios e auxílios incorporam-se nas condições e casos indicados em lei. Tá certo, é exatamente o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 72. Já as indenizações não se incorporam para qualquer efeito. Isso também está certo,
conforme o parágrafo 1º do artigo 72. Quem fez o nosso curso preparatório lembra que eu falei na aula, né? Que a indenização nunca é incorporada e as outras podem ser incorporadas quando a lei indicar. Então aqui, pessoal, a banca simplesmente copiou os parágrafos 1º e 2º do artigo 72. Ambas estão corretas, letra B o gabarito, foi o gabarito indicado pela banca, por isso também não vejo como recorrer nesta questão. Então é isso, pessoal, essa é a nossa análise das questões de legislação aplicadas aqui no concurso da Prefeitura de Santo Antônio do Palma.